A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o presbítero Márcio, passando por aqui mais uma vez para a meditação da nossa leitura diária da nossa escola bíblica dominical. Hoje, a nossa leitura diária está no livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, a oração de Jesus após a sua conversa com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para dar continuidade na igreja. Ele começa no capítulo 14, versículo 1, João narra que Jesus ele conforta os discípulos. Era o momento chegado, de Jesus voltar ao seu lugar de origem, Era o momento de Jesus voltar a tomar o seu lugar no céu. A gente sabe que após a ressurreição, Jesus esteve com seus discípulos 40 dias, para acabar de instruí-los quanto à continuidade da igreja que ele iniciou, E aqui no capítulo 17, ele faz uma oração ao seu pai, Ao seu pai, E ele diz aqui no versículo 5, se entregando, agradecido, a Deus pela sua vida. E ele diz o seguinte, Jesus aqui falando: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Essa é a nossa leitura de hoje, diária de hoje. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, Jesus orando por si, Isso tudo, capítulo 14, capítulo 15, o capítulo 16 do Evangelho de João, a gente vê Jesus, ele instruindo os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, para a continuidade da igreja. Alguns dos discípulos ficaram tristes, porque sabia o momento era chegado de Jesus voltar, ao seu lugar junto ao Pai. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. No capítulo 14, versículo 1 do Evangelho de João, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Os discípulos estavam tristes, estavam de repente turbados, porque sabia do momento que Jesus iria voltar ao Pai, mas Jesus o instruiu e os animou para que eles continuassem, esta obra maravilhosa, pregando o Evangelho a toda criatura, como Jesus disse, E aqui nesse capítulo 17 a gente encontra Jesus fazendo uma oração ao Pai, a Deus, orando por ele, orando pela igreja, orando pelos seus discípulos, orando pela igreja, Queria dar continuidade ao que ele iniciou, e orando por mim e por você, Capítulo 17 de João, você vê isso, Jesus orando pela igreja de pleno século 21. Veja que, eu não sonhava de repente nem nascer há muito tempo, E Jesus já orava por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já orava pela igreja deste século, que é o século 21. Glória a Deus. E nos incentiva a orar, a buscar a sua presença, a Deus, através de Jesus, que nós somos abençoados, que nós somos ouvidos, a intercessão nós fazemos ao Pai, Então Jesus aqui nos dá o exemplo,
e ele agradece a Deus e ele diz aqui, ó, e agora glorifica-me tu, né? Glorifica-me tu, ó Pai. A oração. Junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui ele está dizendo que ele ia voltar à glória, pediu ao Pai que o glorificasse, né? E retornasse a glória a ele que ele tinha antes que o mundo existisse, né? Isso é claro, é verídico. A gente vê que quando Jesus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele disse, coloca o verbo fazer, nos façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor de Deus. Fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. E o Filho, que é Jesus Cristo, né, estava junto, lá, já na criação. Glória a Deus. Veio, se encarnou, como João inicia o seu evangelho, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que é a palavra, o Verbo que é Jesus Cristo, habitou entre nós, né? Para quê? Para nos dar vida, né? Para nos resgatar, para nos redimir, né? Para nos dar acesso novamente ao Pai. E ser como aprendemos na lição passada, sermos filhos, não somente criatura, mas sermos filhos de Deus, como Jesus. Aleluia. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, e nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, somos apenas criaturas de Deus. Somos criaturas. Mas quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, né, e abraçamos a sua palavra, né, nos tornamos como Cristo, nos tornamos, deixamos de ser criatura e nos tornamos filho de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está assistindo este vídeo, né, e ainda não aceitou Jesus, saiba que Jesus está te convidando, né? Vinde a mim, todos que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está afastado do Evangelho, né? É hora de voltar para Jesus. Porque só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de nos tornarmos filhos de Deus, deste Pai maravilhoso, deste Pai amoroso, deste Pai que nos ama, como nós lemos a semana passada, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? Que o grande amor de Deus para com este mundo, mundo humano, mundo humanidade, louvado seja o mundo que sou eu e você, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E hoje nós estamos estudando, estamos lendo a oração de Jesus, né? Jesus nos dando um exemplo de oração, orando por ele, né? Pela volta dele junto ao Pai. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nesta terça-feira. Hoje, terça-feira, louvado seja o nome do Senhor, dia 20, né, de janeiro de 2026. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu querido inscrito, né? Antes de orar, eu vou dizer a você para se inscrever no meu canal. Se inscreva aí no meu canal, né? Minhas redes sociais aí, inscreva, deixa o seu like, comenta, compartilha este vídeo, aleluia, para que possamos crescer. E você fazendo isso, você está abençoando o meu ministério. Eu tenho orado por vocês que têm me ajudado, que têm me apoiado, que têm assistido o vídeo, têm comentado.
tá? Faça isso e vocês não estão perdendo, estou orando por vocês. Deus abençoe a todos. Uma ótima terça-feira. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais esta oportunidade, por mais este privilégio, por mais esta palavra sendo lida, sendo neste dia. E essa palavra vai alcançar o coração, Jesus, do meu ouvinte, daqueles que estão desanimados, daqueles que estão pensando em deixar, ó Deus, tudo para trás, daqueles que não te aceitaram ainda, Senhor, como único, suficiente Salvador, que o Senhor possa estar falando aos corações, meu Deus, através desta palavra, Deus, que está sendo ministrada aqui, Senhor, deste canal todos os dias, Senhor. Transforma, Senhor, este canal, Senhor, no canal de bênção, no canal de vitória, no canal de cura, de libertação para vidas. Pai querido, é o que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima terça-feira em nome de Jesus e até amanhã.